Fizer a leitura da palavra, coloque um fundinho musical aí, por favor. Glória a Deus. Livro, escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Irmão, todo lugar tem ordem e tem decência e tem equilíbrio. Na igreja não é diferente. Empresa tem regras. Toda área tem regras. E a igreja precisa ter, porque senão vira bagunça. Já tivemos vários casos que tivemos que resolver. Então a gente precisamos cada dia mais fechar as brechas para algumas coisas, tá bom? A gente abraça muita gente, abraça, mas a gente precisa também ter um pouco de regra. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Está na tela, mas se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Em algumas traduções vai dizer sujeitai-vos. Na minha vai dizer obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não com gemido, porque isso não vos será útil. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, dai-nos uma palavra do alto, uma palavra rema e uma palavra revelada no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. No final a gente tira dízimo e ofertas. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, esse texto, ao lermos desde o princípio, logo vamos entender. O escritor aos Hebreus, aumente só um pouquinho, ele vai deixar claro: sujeitai-vos aos vossos pastores. Isso fala de obediência. Obediência é uma coisa, uma palavrinha bonita, mas difícil de ser seguida. Filhos não gostam de obedecer pais, principalmente quando está no estado de rebeldia, quando está na adolescência, e agora até as crianças não querem obedecer os pais. Veja, funcionários não querem obedecer gerente, não querem obedecer patrões. Então vivemos uma geração de pessoas insubmissas. Claro que não é uma regra, mas é uma geração de pessoas que não se submetem, mesmo que alguém está em uma posição de superioridade sobre ele ou sobre ela. Prefere quebrar a cara sozinho, mas não se, quem me ouve diz amém. Não se sujeita. E aí vamos lá. É preciso entendermos um pouquinho essa questão. Aqui ele vai falar de sujeitar ao líder espiritual, alegando que o pastor é quem deve cuidar do rebanho, quem deve cuidar da sua alma, quem deve ser o guia espiritual, o instrutor. A saber, se nós formos entender, a Bíblia inclusive fala de maus pastores. Se você ler Ezequiel, coloque na tela Ezequiel 34, há uma penalidade para os maus pastores. Pastores que terão que dar conta do rebanho que Deus lhe deu para governar. O pastor, não é fácil ser crente, mas ser pastor é muito mais difícil. Porque o pastor ele tem que amar, ele tem que ter uma espada afiada, que é a Bíblia, mas ele tem que ter um coração de pastor, um coração aquebrantado. Ele tem que ser alguém que muitas das vezes é um psicólogo, muitas das vezes é alguém que dá conselho, muitas das vezes é alguém que está apto para receber um abraço. Eu costumo dizer que o pastor é um padeiro. Eu cheguei há pouco na padaria ali Novo Rumo e disse: eu quero R$5 de pão em uma bolsa, R$5 em outra e R$2 em outra. Não me pergunte por que eu comprei tanto pão assim, mas eu comprei há pouco R$12 de pão. Não que eu goste muito de pão, não gosto. Mas veja, assim eu fiz.
Em nenhum momento eu perguntei: o padeiro hoje está bem? O pão, a massa vai estar boa? Não, não. Entenda que a igreja é a casa do pão. Aqui você vem se alimentar. Aqui você vem receber de Deus. Veja, eu perguntei tão somente, eu disse tão somente, eu quero esses pães. E claro que eu quero pão fresco e pão bom. Se o pão estiver embolado, estiver ruim, eu não vou gostar, talvez não volte nem mais ali. Assim é a igreja. Você vem para a igreja para receber algo de Deus, o pãozinho quente que é descido do céu. E quem está com a responsabilidade, o pastor, ele está com a responsabilidade de transmitir algo que venha do céu. Não pode encher linguiça, não pode ser pão embolado, não pode ser pão enlatado, não pode ser pão dormido, tem que ser pão quente do alto, aleluia. E claro que o pastor tem que ter cuidado de alimentar o rebanho na medida certa, porque a ovelha não pode engordar demais, como também não pode ficar magra demais. A ovelha tem um limite, ela precisa ter um limite de alimentação. E mais, ela precisa se alimentar de tudo um pouco, de poder, de espírito, de letra, de orientação. Então ser pastor não é uma tarefa fácil. E mais, o texto diz, eles terão que dar conta, eles velam pelas vossas almas, ele terá que dar conta. Por isso, senhores pastores, saiba que é árdua, é difícil, porém quem o chamou é fiel. Quem chamou é fiel. E mais, quando ele chama, não é fardo, é privilégio. Quando ele chama, ele nos ajuda, porque ele capacita. O problema é que tem uns que se dizem pastores, mas aqueles que são chamados pastores, esses conseguem suportar o fardo, esses conseguem permanecer. Aleluia. Eu reconheço que tem pastores que se perdem no chamado, se perdem no mau casamento, se perdem muitas das vezes ouvindo sua casa, se perde em várias áreas. Mas entenda, é um chamado lindo e especial. Pastores são guias espirituais. Quem pensa que pastor é um homem normal se engana. Ele pode ser analfabeto, ele pode ser um homem simples, mas sobre ele há uma unção pastoral. Uma unção pastoral que não é dele, não é dela. É uma unção que é do alto, ó glória, aleluia. Há uma unção sobre a vida dele e dela. Por isso que muitas das vezes ele é um homem leigo, iletrado. Mas quando ele abre a boca, o céu se rasga. E Deus responde com poder e com glória. Ó glória. Quantas são as vezes que alguém vai pedir um conselho a um homem de Deus iletrado e ele tem um conselho do alto? Por quê? Porque a ovelha não é do pastor, a ovelha é de Jesus. E quando a ovelha está precisando, Jesus usa o seu instrumento para abençoar a sua igreja. Cadê o microfone aqui? Josué, ligue esse. Leia para mim, Josué. Ezequiel 34:2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Nem todo pastor pastoreia como se deve. Não é simplesmente só carisma. Não é simplesmente só parecer. É preciso estar na presença e na orientação do alto. É lamentável que tem pastores que são verdadeiros bodes pastoreando ovelhas. Mas esses terão que dar conta. Algumas pessoas pegam, aí diz, todo pastor é ladrão, todo pastor é isso, todo pastor é aquilo, todos fazem isso. Veja, entenda, o pastor tem um Senhor sobre ele, um sumo sacerdote, chamado Jesus Cristo de Nazaré.
Sobre ele terá que dar conta, terá que prestar conta. Por isso, irmão, sabe, se não dá para você em certo lugar, saia. Mas saia debaixo da bênção, debaixo da orientação. Cada um vai pagar diante do Senhor. Se fulano de tal está fazendo de forma errada, procure outro lugar, outra pastagem para se alimentar. Porque o Senhor Jesus cobra dos falsos, ou até mesmo dos maus pastores. Mas vamos continuar, entenda. Porém, quando um homem de Deus e uma mulher de Deus, Deus levanta para pastorear, uma das coisas que nós devemos ser é cordatos. O que é uma pessoa cordata? Uma pessoa que concorda. Você não vai concordar com tudo. Quando você vê um irmão que ele discorda de tudo na igreja, esse irmão, ele tem dificuldade séria de viver em harmonia. Ele tem dificuldade séria de viver em qualquer lugar. Eu digo sempre, ninguém é obrigado a concordar com tudo meu. Só que ele tem dois caminhos. Ou concorda com a maior parte, não forçado, mas com a boa parte. Ou engole a sua discordância e consegue conviver comigo. Ou vai para outro rebanho. O que não tem problema. Mas se você chegar em outro rebanho e também não concordar, chegar em outro rebanho e também não concordar, o problema está em você. É preciso analisar onde está o problema. Não, mas se eu fosse pastor, Deus me dava... Era melhor assim. Entenda. A visão que Deus dá ao pastor, ela é diferente da visão que Deus dá à igreja. A visão que Deus dá ao pastor não é porque ele é melhor. Não, se fosse por esse caminho, é porque você não sabe. Ele já passou por esse caminho. E nesse caminho não deu certo. Ele já sabe o final. A visão que Deus dá ao pastor é uma visão panorâmica. Ah, mas eu queria assim. Aprenda a obedecer. Aprenda a ser cordato. Aprenda a se submeter. Aprenda a ficar debaixo da nuvem. Quem não se submete não pode mais à frente liderar nada, porque o mau líder, o mal liderado será um péssimo líder. Aprenda a concordar para que outros concordem com você. Aprenda a se submeter para que outros se submetam com você. A visão que Deus dá aos líderes é diferente da que te dá. Talvez o líder até pode estar errado naquela visão. Só que você não é o senhor do líder. O líder tem um senhor sobre ele. E o senhor vai cobrar a ele. E em um momento ele vai se acordar. Mas, em época de internet, todo mundo ensina tudo. Tem vários especialistas na internet. Vários. Especialistas de tudo. Pessoas que sabem de construção, mas nunca construiu nada. Pessoas que sabem pastorear, mas nunca pastoreou nada. Pessoas que dão o remédio, dá a receita, mas ele não toma o remédio. A visão que Deus dá ao motorista é diferente de quem está do lado do motorista. Eu sei que isso é chato, isso não é bom de se ouvir, mas quem guia o rebanho a verdes pastos é o Espírito Santo através da vida da liderança. Vamos lá. Quando Deus institui uma liderança para guiar, para orientar, essa liderança não mais é um homem comum, por mais que coma feijão, por mais que durma, mas ele é um escolhido, revestido de uma autoridade, revestido de algo que só Deus, somente Deus é capaz de fazer sobre a vida do mesmo. Somente Deus. Mas vejamos. Vamos para a Bíblia. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 20. Josué, lê comigo. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos
a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, o qual seja glória para todo sempre. Amém. Veja, ressuscitou dentre os mortos o pastor de ovelha. O próprio Jesus se intitulava pastor de ovelha. E ele confiou o rebanho a pastores. Há pastores que lideram, há pastores que falham, há pastores que têm erros, mas há pastores que têm visões espirituais, visões do alto. Por isso, leia para mim Êxodo, capítulo 17, versículo 11 ao 13. Vamos falar de um grande líder. Por favor, um grande pastor de ovelha. E acontecia que, quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram a pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos. Segure. Nessa batalha, entre o povo de Israel contra os filhos de Amaleque, os futuros amalequitas, enquanto Josué pegou a espada, seu xará pegou a espada e foi para a luta, Moisés foi para o monte orar. Porque cada um tem uma função na obra do Senhor. O porteiro é fundamental. A irmã da limpeza é fundamental. E o líder é fundamental. O irmão que dizime oferta é fundamental. Enquanto Moisés clamava ao Senhor, apontando para o céu com as suas mãos, em sinal de dependência, Josué lutava. Alguém poderia dizer assim: por que Moisés não está lutando no lugar de Josué? É porque cada um tem uma função. Ah, fulano não me visita. Cada um tem uma função. Enquanto Ur e Arão pegavam nas mãos para ajudar o líder e fazia uma cadeira. Você sabia que quando Deus deu vitória, Moisés volta, melhor dizendo, Josué volta. E volta cheio de si, que Deus havia dado vitória. E ele vem contar que Deus dá vitória. Só que Deus havia orientado a Moisés a escrever um memorial, dizendo porque Deus deu vitória. O que você quer dizer com isso? Josué não viu, pastor Edson, quando Moisés estava com as mãos levantadas. E isso é um problema, porque às vezes a gente pode pensar que Deus deu vitória porque eu estava na frente com a batalha, com a espada a fio. Quando na verdade Deus não me deu vitória porque eu estava com a espada levantada. Mas sim, Deus me deu vitória porque Ele estava na vida do líder e o líder estava clamando, aleluia. Ah, só está dando certo porque eu oro, só está dando certo porque eu estou na frente, aleluia. Às vezes você não entendeu, existe uma promessa de Deus na vida de alguém. Existe uma nuvem de Deus na vida de alguém, oh glória. E quando você está com a espada, o outro está com a mão do lado, o outro está com a outra mão, o líder está clamando ao Senhor Deus da vitória, aleluia. E Deus responde, aleluia. Deus escuta e responde ao seu povo. Mas foi eu quem fui para a guerra. Quando Moisés voltou, quando Josué voltou, que ouviu os relatos, entendi. Era por isso que tinha hora que descontrolava. Tinha hora que eu perdia. O texto diz que quando ele cansado abaixava as mãos, Ebimeleque prevalecia. Mas quando a mão dele era erguida, o que você quer dizer com isso? Deus tem as suas reservas. Tem pessoas que Ele chama de forma específica. Não conteste com quem Deus chama de forma específica. Não se levante de quem Deus chama de forma específica. Pastor, isso não é verdade. Ele chamou todo mundo de igual modo. Olha o dedinho.
A chamada coletiva é para salvação. A chamada individual é para algo individual. Nem todo. Porque vem cá, Arão era sacerdote, mas o líder era Moisés. Oh, aleluia! Como é que pode isso? Aleluia! Deus tem suas chamadas específicas. Não fique na frente de quem Deus chama de forma específica. Por quê? Porque a vitória é certa. Aleluia! Não porque ele é bom, porque ele é melhor. Não. É porque Deus levantou para algo. Deus chamou para algo. Deus tem algo. Ah, mas eu queria ser igual fulano. Se você foi chamado, vai chegar a hora. Se não foi chamado, fique na brecha. Mas veja, sujeitai-vos, obedecer. Deixa eu contar um relato. Ontem eu recebi uma ligação. Pastor, evangelista fulano de tal quer voltar para o nosso ministério. O que é que você acha? Eu não vou dar os detalhes, senão vocês vão pegar. Está gravado. Mas não saiu muito bem do nosso ministério. Saiu todo atrapalhado. Eu disse, olha, coração de pastor não tem rancor. Porque pastor rancoroso não vai para o céu. Porém, isso aconteceu. Eu preciso levar até o presidente. Mas eu estou aqui, irmão, em Sergipe, a 2.300 quilômetros. A decisão que eu tomar, ele acata. Mas eu estou debaixo de uma nuvem. Ele é o meu Moisés. E eu aqui sou o Josué que Deus tem usado para fazer a obra. E quando ele está lá clamando por mim, eu estou aqui com a espada pelejando. Da mesma forma, os senhores. Eu sou o Moisés dos senhores. Entenda, enquanto vocês estão com a espada na congregação, eu estou aqui clamando ao Senhor. Há uma hierarquia no mundo espiritual. E quando há concordância no mundo espiritual, a Bíblia diz que o que é ligado na terra, no céu é ligado. Porém, o que é desligado na terra, é desligado no céu. Quando eu liguei para o presidente, sabe o que ele disse? Ele disse, pastor, está cedo. Faça assim e assim. E mais, o que o senhor fizer aí, eu assino embaixo. Eu poderia decidir, dizer, não, eu já posso. Não, eu tenho um líder sobre mim. Aleluia. Pastor, você vai tanto a São Paulo? Claro, eu vou na minha sede bater continência para o meu líder. Aleluia. No exército, cabo não é sargento. Sargento não é coronel. E vou mais. General do exército é general de 1 estrela. 2 estrelas, 3 estrelas e 4 estrelas. General de pijama, que é general da reserva, e general da ativa. Nós precisamos entender, porque nós somos o maior exército da terra. Nós temos o maior general que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! E ele nos convida para a sua maravilhosa luz. Mas sabe como? Com ordem e com decência. Porque uma igreja, quando tem ordem, tem decência, tem obediência à liderança. Aleluia! É uma liderança sadia, saudável. Sabe o que acontece? Prospera, avança, cresce, desenvolve. A bênção chega na sua casa, chega na casa do vizinho, chega na minha casa, e a bênção é compartilhada. Meu irmão vai lembrar dessa pessoa. Tinha um pastor, na época ele era presbítero, dirigia uma congregação na nossa região lá, e ele dizia, o pastor Virgínio manda lá, e eu mando cá. E ainda levava pessoas com ele nessa mesma conversa. Porque a conversa do desobediente é sedutor. A conversa do rebelde é sedutor. Mas a primeira rebelião começou no inferno. Começou no céu. Por isso foi levado até o inferno. Por quê? Porque Satanás não estava satisfeito com o que ele tinha. Ele queria ser coisas maiores. Ele queria ser igual a Deus. Lá começou o primeiro motim. Recentemente estou conversando com um conhecido meu, um pastor, um amigo dele que congregava com ele, saiu e levou 80% da igreja. E eu fiquei preocupado com isso. Fiquei triste, eu digo, Jesus, o irmão faz um trabalho tão bom, está
saía 12 anos dessa cidade. Aí eu me lembrei que há 6 anos atrás ele fez a mesma coisa. Eu me lembrei que Deus não se deixa escarnecer. Paulo disse aos irmãos em Gálatas: aquilo que vós plantar, vós se fará. Eu sei que tem líder desviado. Eu prefiro obedecer do que me levantar. Eu digo aos irmãos da igreja: ninguém vem conversa para cima. Oi, pastor fulano está assim, irmão, vamos orar. Eu não vou agir como fulano quer. Essa semana me mandou uma mensagem: a igreja está se acabando e o senhor não toma providência. Eu digo: coitado, nem a vida dele ele não sabe consertar, quer consertar dos outros. Não sabe cuidar nem da vida dele, quer cuidar dos outros. Aí quer que eu saia na carreira. Quem? Eu não, eu saio no tempo de Deus, na orientação de Deus. A igreja tem um dono, aleluia. Se ela estiver sofrendo, ele me revela. Se ela estiver sofrendo, ele me mostra. Eu não preciso sair da carreira, eu não preciso sair de fofoca, eu não preciso sair de conversa. Sabe por quê? Eu sou amigo do noivo. A igreja tem um noivo, aleluia. E a igreja que se sujeita ao noivo e o amigo do noivo é uma igreja próspera, é uma igreja que desenvolve, é uma igreja sadia, é uma igreja que cresce. Eu sei que tem um bocado de pastor errado, mas tem um bocado de homem de Deus. Olha quantos homens de Deus aqui. Não se levante, não dá, vai embora. Eu nunca vi a casa de ninguém de pé. É maldição? Não, é porque às vezes a gente atrai maldição quando fica se levantando o tempo todo. O tempo todo. João, na ilha de Patmos, ele escreveu 7 cartas. E ele começa sempre dizendo: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja. Lê pelo menos os trechinhos iniciais, por favor. Só aquele trechinho inicial, quando ele chama de anjo da igreja. Ele chama o pastor de anjo da igreja. Alguns teólogos masculinos vão dizer que nada. Era um anjo que cuidava da igreja. Era um homem que cuidava da igreja. E mais, a maioria estava desviado, mas ele chamou de anjo. Leia, Josué, por favor. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto. Não, repita, para a gente ouvir melhor. Não deu pra ouvir. Ao anjo da igreja que está em Sardes. Ao anjo da igreja que está em Sardes. Pule, o próximo. Obrigado. Escreve isto, diz. Não, para a próxima carta. Você seguindo as prefáciazinhas. Sempre, para resumir, ele se referiu como anjo da igreja. A igreja que tem um pastor sério, ele é um anjo para cuidar da igreja. É alguém que visita quando precisa, é alguém que ora, é alguém que você, quando pode lhe atender naquilo que ele pode. E digo mais, toda igreja que tem um pastor que viva da obra, e eu não vivo, mas aquele que vive da obra exclusivamente, a igreja rompe mais fácil. A igreja desenvolve mais fácil. Mas para isso, eu preciso abençoar a obra. Para que eu tenha homens, anjos que cuidem da igreja. Que diga: este homem, só que alguns é assim, irmão, que nada. Pastor tem que trabalhar. Pastor é vagabundo. Pastor é isso. Pastor é aquilo outro. Aí, dá na Sportnet, dá no jogo do Flamengo, no jogo do Corinthians, menos na obra do Senhor Jesus. Fecha, dá em tudo quanto é lugar, menos na obra do Senhor Jesus. Aí o pastor tem que trabalhar o dia todo, o pastor tem que correr o dia todo, ele chega na hora do culto, ele não leu nem a Bíblia direito, não flui como deveria. É culpa dele? Não, não é culpa dele não, é porque ele tem que fazer 4, 5 funções ao mesmo tempo. Mas quando a igreja é cordata, boca de forno, forno. Eis-me aqui, vamos avançar. Oh glória!
Vamos progredir. Oh glória, aleluia. Oh glória. A igreja está concordando, por isso nós vamos crescendo, por isso nós vamos vencendo, por isso nós vamos cada dia mais abrindo pontos de trabalho, por isso cada dia Deus vai levantando missionários, missionárias. Oh glória, aleluia. Agora quando o líder puxa para um lado e fica aquele motim puxando para o outro, lamento dizer, é agente de Satanás. Não, mas eu não concordo com tudo. Faça melhor. Arruma um lugar. Aluga um salão. E vá plantar para você ver como é difícil. Compreenda as pessoas. Não meça com essa régua desigual. Vocês já pararam para pensar que filho de pastor e igreja, a maioria dos filhos de pastor, eles se desviam. A maioria dos filhos de pastores não são bênçãos na igreja. Porque muitas das vezes o jugo é tão grande, é tão pesado. Primeiro já é uma luta terrível do inimigo contra os filhos dos pastores. É uma luta terrível. Todos podem errar. E o pastor cuida de todos. Quando um filho do pastor errar, por mais que ele puna, sempre terá um grupo de pessoas para apontar. Isso serve para o pastor e serve para a igreja. Mais graça e menos juízo. Que nós possamos fazer esse fardo ficar leve. A igreja precisa crescer, desenvolver. A igreja precisa de liderança sadia, saudável. O pastor não pode comer uma pizza que o irmão vai dizer, olha, está comendo uma pizza com o dinheiro da igreja. Pois eu como pizza, eu como churrasco e ainda aposto. Quem quiser falar, que fale. Eu não tenho nada a ver com isso. Pode falar à vontade. Porque eu sou um ser humano de carne e osso. Eu tenho família. Eu tenho desejos, eu tenho cansaço. Pastor não pode mostrar fraqueza na frente da igreja. Pastor é um homem. Pastor não é um super-homem que usa capa. Não é um homem de ferro. Pastor é um homem fadado aos mesmos defeitos. Pastor tem insônia. Pastor tem lutas espirituais. Pastor luta contra a carne. Às vezes a mulher também às vezes não ajuda. Às vezes um filho não ajuda. E sabe o que a gente tem que fazer? Abraçar a liderança. E eu estou pregando não é sobre mim não. É sobre eles. Eu não estou pregando sobre mim, eu estou pregando sobre eles. Precisamos abraçar mais. Sabe, ao invés de se levantarmos contra, nós precisamos cada dia mais, sabe o que é? É abraçar e dizer, vamos vencer, vamos avante, vamos à seara, vamos ao campo, vamos à orientação, vamos ter prazer na sua vitória, vamos ter prazer na sua casa, vamos ter prazer naquilo que Deus tem feito na sua vida. Estou ficando preocupado. Você não encontra mais um pastor de igreja jovem. Abaixo de 30 anos são poucos. O que mais se vê é igrejas fechando. Porque já não está tendo obreiros para tomar conta. Filhos de pastor, a maioria não quer mais pastorear. Filho de pastor não quer mais saber de igreja. Porque o fardo foi muito pesado. Senhores, eu digo às vezes lá em casa, eu digo, o chamado é meu e seu, filho. Não é das nossas filhas, não. Por isso tem hora que eu tenho que tirar a mão. Tem hora que eu tenho que tirar o pé. Porque eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. E com o passar dos anos, a gente fica vendo isso nos quatro cantos. A gente julga, fulano caiu. É matéria do Fuxico Gospel. Cansei de ver irmãos aqui no Fuxico Gospel curtindo. E eu vou lá e vejo, irmão. Não tem problema não. Cada um é livre para fazer o que quer. Eu não tenho prazer na queda de ninguém. J. Neto tem um pastor que se diz pastor,
que todo dia bota um vídeo de J. Neto bebendo, descamisado e fumando, chamando ele de obra de engano e etc. Eu não vou dar nem o nome, porque senão você pode correr o risco de querer seguir. Irmãos, ele errou, falhou, ficou pelo caminho. Você está pensando que a obra em nossas vidas é uma vez salvo, sempre salva? É diariamente. Tem dia que dá vontade de desistir, inclusive do pastor. Tem dia que o cara diz assim, sabe uma coisa, eu vou cuidar da minha vida, rapaz. Tem dia que você sai da casinha, não tem não? Tem dia que você se irrita, não se irrita não? Mas vai o pastor se irritar? Tem dia que tem irmão que ainda não está 100% liberto, até nome xinga. Vai o pastor xingar? A principal peça da igreja depois de Jesus é o pastor. Igreja que tem um pastor, um homem de Deus, ela prospera. Por quê? Porque ele chama a atenção do mestre, ele toca o coração do Senhor, aleluia. Jesus envia almas, eu quero é almas. Jesus salva, liberta. Jesus visita fulano de tal agora. Jesus vai lá agora, tira ele do vício da cachaça. Jesus liberta meu amigo, minha amiga. Jesus entra com providência. E Jesus disse, eu estou ouvindo. Ao invés de pedir carro, casa, mansão, fama, você está pedindo é para eu salvar os oprimidos. É para eu libertar os cativos. Oh glória. E Jesus responde. Jesus responde. Jesus responde. Por isso, sabe, irmão, tem pastores sem vergonha? Tem, irmão. Mas o que tem de pastor caluniado não é brincadeira. A gente não sabe nem o outro lado da história. Já pega para si. Não escuta nem a outra parte. E mais. Vá cuidar de bode e de ovelha, para você ver uma coisa. Tenha 30 ovelhas. E no meio tenha um borrego, que eu chamo de bode. Ele é gordo, pescoço largo. O pastor pode pastorear ele o dia todo para dar ele de comida. No final do dia, Lucas, se ele der as costas, ele olha. E uma cabeçada de um bode, que é o macho da ovelha. Pastor bode é o macho da cabra. Mas nessa tipologia da Bíblia, o bode a quem se refere é o borrego, é o macho da ovelha. O pastor cuida, limpa, bota nos ombros, cai 50 vezes, ele cuida. Na primeira brecha que o pastor der, ele olha. Meu avô tinha um borrego santinês enorme. Só entrava no curral ele. E ele entrava com uma marmela de pau, aquele caibo roliço desse tamanho. Porque quando ele vinha, ele toma na cabeça. Nem na cabeça. E mais, sabe pensando que ele desiste? Ele volta. Ele é terrível. Tem um bocado de bode na internet. Um bocado de bode para apontar defeito de João, de Pedro, de José. Mas está fazendo o que pela obra? Está se colocando no campo de batalha de qual maneira? Está se colocando à disposição de qual maneira? Oh, aleluia. A seara é grande e poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. Aleluia. Às vezes o irmão não está pronto. O irmão não tem teologia, pode ser. O irmão não sabe nem ler direito, mas está se colocando à disposição, dizendo, eis-me aqui. Aí Jesus disse, vou dar uma unção pastoral sobre a sua vida, para ir atrás do rebanho que está aí perdido. Por isso todo pastor, ele tem que ter um alfoge. E no alfoge dele, ele tem que ter um cajado. Que é um objeto assim, ó, pontiagudo. Quando a ovelha vai, Josué, ele ó, traz de volta.
Mas aquele pontiagudo do cajado serve como vara. Para quando o bode se intrometer, ou a ovelha querer dar uma de bode, ele aí só faz virar o lado. Tome na cabeça. Pregadores de rosas, prega os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Oh glória! A igreja que cresce, desenvolve, é uma igreja que tem uma voz só. Tem liderança, tem foco, tem visão, tem liderança, aleluia, glória a Deus. E a igreja que deixa os bodes tomar conta, ela não cresce, ela não desenvolve. Paulo disse, abra aí, 1 Coríntios capítulo 11, eu acho que é o versículo, se não me falha a memória, 16. Capítulo 11, versículo, acho que 16. Vê o que Paulo falou. 11. Veja, eu vou ler. Nisto, porém, que vos digo, não vos louvo, porque quando vos ajunteis, não é para melhor, senão para pior. Continue. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões. Em parte, eu creio. Continue. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Continue. Porque de sorte, quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Continue. Porque, comendo cada um, tomai antecipadamente a sua própria ceia. Assim tem fome, e o outro embriaga-se. Paulo deu uma de pastor. Ele disse, entre vós tem partido, tem porfias, entre vós tem glutões, tem beberrões, aleluia, glória a Deus. O que é que Paulo estava dizendo? Uma igreja que tem pastor, irmão, fala de poder de Deus, fala de orientação, mas corrige, mas orienta, mas mostra o cajado, oh glória. Antes de Paulo ensinar a ceia, ele corrigiu. Pastor que é pastor, corrige, ele ama, ele orienta, ele faz cafuné, mas ele também corrige quando precisa. Paulo plantou esta igreja. E quando Paulo vai embora, Apolo rega. A igreja rachou. Tinha dois grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Achando que o homem de Deus estava preocupado, ele disse, está certo. Quem é Paulo e quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ele estava dizendo, a igreja tem um dono, aleluia. Nós somos apenas um instrumento na mão do Senhor. A igreja tem um dono, glória, aleluia. Pastores, pastorei para Jesus, não para vocês. Nós precisamos pastorear para Jesus, não para nós mesmos. A igreja tem um dono, tem um noivo, aleluia. E esse noivo é o Rei da Glória. E ele voltará para buscar a sua igreja, oh glória. Quando o pastor, por isso, sabe, irmão? O pastor não gosta que fulano saia toda hora. Você sabia que tem ovelha que ele não pode sair da congregação? Ele não pode sair do aprisco. Ele vai para outro aprisco, vê costume diferente, ele já volta falando, shalom, meu irmão, Adonai. E aí, mano, simbora? Para que esse negócio de terno? Para que isso? Para que aquilo? Ele vê coisas diferentes e quer trazer para dentro do aprisco dele. No aprisco de lá é lá, aqui é assim. A orientação, os costumes daqui são esses. Não estou dizendo que o de fulano está errado. Aqui pastor senta no altar.
Em outro lugar não senta. Aqui a gente usa terno. Em outro lugar não usa. Aqui a gente não usa barba. Em outro lugar usa. Isso é problema não. Mas aqui é assim. E o líder tem que ter coragem de ensinar. O líder tem coragem de dizer. Eu não mando ninguém dizer. Quando eu quero dizer e quando Jesus manda eu dizer, eu mesmo digo. Aleluia. Porque esta palavra é a pedra de toque. Que toca aqui, toca ali. Bata aqui, bata ali. Ela não respeita. Aleluia. Fulano que é grande, que é pequeno. Quando ele quer falar, ele fala e acabou. Eu acho bonito na Universal duas coisas. Primeiro, o modelo é o mesmo. Segundo, o idioma é o mesmo. Macedo não fala uma coisa para outro pastor falar outra. E por que eu falo uma coisa, tem quem queira falar outra? Seja cordato. Se submeta. Não é porque eu sou bom não, porque eu sinceramente eu nem queria isso. Eu queria estar trabalhando na minha área e ganhando dinheiro. E vivendo minha vida, pregando aqui, acolá, e já estava de bom tamanho. Mas há uma nuvem de autoridade sobre a minha vida. Se submeta que você será abençoado. Se submeta que você será abençoada. Se submeta que o Senhor tem vitória, tem bênção para entregar. Eu procuro me submeter à minha liderança. Eu procuro estar debaixo da nuvem. Sempre tem aquela turminha. Meu pastor é Jesus. Essas pessoas não vão para lugar algum. Lugar algum. Jesus confiou pastores da terra. Quer ver uma regra? Você serve aqui neste pasto. Pastor, que negócio vulgar. Oh, ainda não. Leia Salmo 23. E por que você vai dar o dízimo em outro lugar? O pasto é aqui onde você se alimenta. Não é bom chegar e estar pintadinho. Ter água gelada. Banheiro limpo. E por que eu vou fazer em outro lugar? Pastor, não diga isso não que dói. Pode doer, irmão, em quem quer que seja, mas eu preciso dizer. Como é que eu vou falar sobre dízimo sendo pastor se eu não sou dizimista? Como é que eu vou falar sobre oferta se eu não sou ofertante? Como é que eu vou falar sobre casamento se meu casamento é um fuá? Oh, aleluia. Esse silêncio é ensurdecedor e eu louvo a Deus por isso, porque quer dizer que a palavra está penetrando na divisa da alma e do espírito. Oh glória, nem se preocupe que eu não vou mandar você correr nem chorar não. Eu quero é que a palavra gere mudança, transformação. Oh glória, aleluia, aleluia. Nós temos muito mais a conquistar, muito mais a avançar. Oh glória, aleluia. Mas é debaixo de uma nuvem, debaixo de uma orientação, debaixo de uma visão de Deus. Eu respeito a Deus. É mentira, irmão. Se não consegue respeitar a liderança, é mentira. É mentira. Sabe? É porque assim, eu obedeço a Deus, que você não vê. Você não obedece quem você está vendo. Porque as pessoas querem tratar como se o pastor fosse mais um. Não é mais um. É o anjo da igreja. O pastor que dirige lá a congregação é um anjo da igreja. O pastor, presidente da igreja, é o anjo da igreja. Com todo respeito aos demais, meu pastor, não, irmão. Eles são pastores, o pastor da igreja sou eu. Por isso quando mostra que chega, meu pastor, acabou. Eu não vou quebrar princípio, porque Deus não quebra princípio. Eu não faço isso. E eu não vou me alimentar, me orientar, porque não tem pastor, porque não tem liderança, porque não veio no templo, vive uma vida errante, uma vida peregrinando. Eu não vou me orientar por essas pessoas. Não vou. Eu não vou.
Eu vou me orientar porque quem está debaixo da nuvem. Também não vou perder meu tempo para estar falando de pastor A, B ou C. Eu vou orar pelos pastores. Vou orar para Deus levantar jovens pastores. Porque Jesus está voltando, mas a obra precisa continuar. Eu vou orar para Deus levantar pessoas com desejo de servir a Jesus. Pessoas que têm desejo de ir para a obra. E também vou orar para Deus levantar líderes que olhem pelos pastores. Pastores de pastores que saibam que pastor é ovelha. Que pastor tem defeitos, que pastor tem necessidade, que pastor precisa comer uma pizza, precisa comprar um terno novo. Tem um irmão, rapaz, que ele gosta de ir na minha casa. Se deixar, ele vai toda semana. E quando ele vai, ele come a metade da casa. Mas ele nunca me chamou para tomar um café na casa dele. Eu não ligo, não. Mas aí você entende muito com essas coisas. Mas vamos lá. Deus tenha de misericórdia das nossas lideranças, dos homens e das mulheres de Deus. Vocês sabiam, vou fechar aqui, que um rapaz, um pastor da Assembleia de Deus, semana passada, se suicidou em São Paulo. 35 anos, pregador do Evangelho. Não aguentou a pressão. Nós estamos em Setembro Amarelo, mês de cuidar da nossa saúde vital. Se a gente pegar tudo da igreja e botar na nossa cabeça, você pira. Por isso que tem famílias de pastores destruídas. Porque não tem um momento de lazer, é só cobrança, 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 cobrança e cobrança. Ame o pastor que Deus lhe deu. Ore para Deus dar cada dia mais condição, para Deus abençoar. Ore para Deus acrescentar. Porque eu conheço vários pastores que nem quer mais ser pastor de jeito nenhum. Eu tenho vários amigos que dizem, nem me chame de pastor mais. Está tão traumatizado que não quer nem ir para a porta de uma igreja. Estão indo congregar na quadrangular e ficando na plateia. Nem se identifica. Ficou tão traumatizado com a obra. Então esse não tem chamado. Eu não julgo. Porque cada um sabe o que passou. Cada um sabe o fardo que teve que carregar. Eu aqui oriento, aqui nós não temos salário ainda. Temos apenas ajuda de custo. Porque nós não temos condição financeira ainda. Porém, quando tiver condição financeira, todos eles terão salário. Pastor, como é? É, todo. E quem quiser reclamar, pode reclamar, não tem problema. Agora bata com força, porque devagar eu não sinto. Não tem conversa. O certo de pastor, você pegar Giselmo, manda. Primeiro foi Marco. Foi sem nenhum real. Eu vinha para cá sem nenhum real. E lá para a Areia Branca, a ajuda de custo, mal dá para pagar o aluguel, água e energia. E come de vento? Não come vento. Ninguém come vento. Por isso, sabe, irmão, seja cordato do ministério, seja um dizimista, um ofertante, alguém presente. Entenda que Deus não precisa de dinheiro, quem precisa é a obra. Deus não precisa de finanças de ninguém. Outra coisa, não administre recursos. Você não é sacerdote. Quem administra o recurso é o sacerdote. Não, eu vou dar uma cesta básica, não sei o quê. Você não é sacerdote. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Do seu 90% você dê a quem você quiser. Agora os 10% de Deus, devolva. O sacerdote foi comissionado para isso. Ah, mas fulano está andando de jatinho. Não congregue com ele. Fulano está de Rolex. Não vá congregar com ele. Porque eu entendo, o pastor tem que ser modesto. O pastor tem que ser equilibrado. O pastor tem que ser condizente com a realidade dos irmãos.
Sabe? Eu acho bonito aqueles carros, uma SW4. Aí, Marcos, já pensou você com uma dessa daí? Eu digo, rapaz, é simples. Se Deus tem alguém chegar para mim, pastor, eu tenho esse dinheiro para te dar aqui, para você comprar essa caminhoneta ou concluir a obra lá. Eu preferia concluir a obra lá, porque lá eu vou ganhar almas. O carro é bom para eu andar e passear, e para o povo meter a língua em mim. Eu preciso abrir outra porta para Jesus salvar mais gente, aleluia. Para Jesus libertar mais gente, oh glória. Pastor tem que ter coração de pastor, tem que ter cheiro de ovelha, tem que ter cheiro de ovelha, oh glória. E vou mais além. Todo pastor de igreja pequena, até de algumas grandes, que ele disser que ele não já colocou dinheiro do bolso dele para a igreja, ele ainda não sabe ser pastor. Eu inaugurei esse trabalho há 8 anos atrás, vai fazer. Eu disse no dia da inauguração, com 20 pessoas dentro, que nós iríamos construir um templo. Nem que eu vendesse a minha casa. Estava lá a mulher de Amós e disse, Amós, ele disse que vai vender a casa dele. Não, eu não vendi uma casa, eu vendi 3. Nosso condomínio com 3 foi embora. Se você ficar se pegando, é por isso, sabe, irmão? Quem quer dar remédio, primeiro paga o preço. Quem quer dar a receita, paga primeiro o preço. Porque pastor, ele não pensa só nele, ele pensa no rebanho. Ele pensa nas almas perdidas. Aleluia. Oh glória. Está ali meu irmão. R$ 1.500 todo mês no cartão dele. Não, 1.000. É mais, né? De obra da igreja. Ainda pago. Para comprar o terreno. E uma arruma de coisa. Pastor, e você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso para vocês, estou citando o meu exemplo. Não estou mandando ninguém fazer, porque quem me autorizou a fazer foi Jesus. É por isso que quando eu paro para comer um pedaço de carne, eu paro também porque Jesus é bom. Aleluia. Quando eu quero beber não como o pastor Denilson, que ele bebe um pouco mais do que eu, mas quando eu quero beber uma Coca-Cola gelada e um café quente, eu também bebo porque Jesus é bom. Aleluia. Sabe o que eu estou dizendo? Se o seu irmão hoje está com a casa boa, dê glória a Deus, porque você não sabe o que ele passou e Jesus também pode te dar uma. Se a tua irmã está nessa situação agora, Jesus pode acrescentar. Aleluia. Se fulano está andando de carro agora, fulano pode estava andando há anos atrás de bicicleta. Aleluia. Cada um sabe a sua história. Cada um sabe a sua história, oh glória. Encerrando dizendo, queridos, vamos louvar o Senhor Jesus. Franciele prepara um hino para cantar. Irmãos, está tendo um surto novo, de uma nova variante. Não é para assustar ninguém, mas é para a gente orar e vigiar. Vigiar e orar. De Covid. O povo está gripado, eu mesmo estou gripado, estou aqui à base de remédio. Mas não se preocupe não, que eu já fiz o teste hoje e não tenho Covid. Lá no meu trabalho, todos nós hoje tivemos que fazer, inclusive minha esposa também teve que fazer, porque está tendo muita gente com Covid. Inclusive uma conhecida teve Covid. Se você estiver corizando, estiver sentindo falta de ar, faça o seu teste. Procure a prefeitura. Estão fazendo lá na sede do município, no posto de saúde da cidade. Não deixe de fazer. Jesus cura. Jesus abençoa, mas vigilância nunca é demais, tá bom? Eu fiz hoje o rápido, que negócio ruim, misericórdia. Bota um cotonete que topa aqui, misericórdia. De um lado, depois bota do outro, depois põe na boca, e ainda estou fazendo o mais completo, fizemos o mais completo que vai pegar o teste, o resultado de segunda. Não deixe de fazer, tá bom? No final, vai ter uma pequena reunião entre as coordenadoras de
criança, irmão Diaconisa Gil Valci, irmão Franciele, minha esposa, a missionária Josileide, a missionária Bárbara, para decidirem farda, já está próximo da festividade de vocês, tá bom? Lembrando a todos que dia 25 do próximo mês,